Bom, então acho que é isso, né? Já tem 1 hora aqui. Não sei se agora vocês querem perguntar alguma coisa, se ficou alguma coisa aí para que eu ou o João possa esclarecer aqui sobre o processo de fazer o vinho, alguma curiosidade sobre o vinho. Por favor, fiquem à vontade aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, João. Demais. Opa! Anne. Eu quero, na verdade, primeiro te agradecer, né, por essa oportunidade. Eu acredito muito que o vinho é atrelado à história. Então, quando a gente sabe da história do vinho, né, consegue conversar com o produtor daquele vinho e tudo, particularmente eu percebo que eu degusto aquele vinho de uma forma diferente e ele realmente traz coisas muito mais agradáveis assim para mim, porque cria um vínculo meio que emocional com aquele vinho, né? Então, muito obrigada assim pela oportunidade. E eu queria só saber, bom, eu não ouvi você falando sobre isso, mas se falou, me desculpa, mas eu queria saber a escolha do nome Sinistro, do porquê, enfim. Ah, sim, eu não expliquei isso, não. Estão ouvindo bem? Tá dando para ouvir legal o meu áudio? Tá ótimo. Tá. Então, tudo começou... Primeiro, a inspiração, eu queria um rótulo um pouco diferente, um lado mais dark, assim, né? Que vocês podem perceber, né? Tem as cores escuras, assim, o vermelho. E começou um pouco por eu ser canhoto para escrever, e aí a gente vê que a palavra sinistrum vem do latim de designar o lado esquerdo, né? E por eu ser canhoto. Então, começou nisso, e o lado esquerdo sempre foi para designar coisas negativas, né? Sinistrum designava o lado esquerdo, depois quem tinha mais habilidade com esse lado do corpo, e quem utilizava o lado direito, né, era o destro, e então logo quem era canhoto era uma pessoa sem destreza, uma pessoa desastrada, né? Então, sempre coisas negativas. Depois vem um pouco ligado, assim, que uma pessoa também que pressagia coisas ruins, uma pessoa sinistra. Depois, na seguridade, virou um substantivo de sinistro, né? Passa a ser algum dano a um bem segurado, né? Você pode ler apólices de seguro e você vê lá sinistro, né? Então, sempre designando coisas negativas. E por eu ser carioca, e sempre ao eu conversar com pessoas de outros lugares do Brasil, ainda mais no mundo do vinho, eu comecei a ter contato por WhatsApp com pessoas do Brasil todo que amavam vinho também, assim como eu. E o pessoal, algumas pessoas brincavam muito com o meu S chiado de Rio de Janeiro, né? De sinistro. Aí o pessoal me escrevia no WhatsApp inglês com X, sei lá, francês com X, e ficavam brincando comigo do meu S chiado. Então, aí eu lembrei da garotada carioca que, por moda, na década de 90, começou a trazer o sinistro como algo bom, assim. Então, aqui no Rio, falar sinistro da década de 90 para cá ficou, pô, é incrível, muito maneiro, esse filme é sinistro, não sei o que lá. E até o carioca aqui tinha uma mania de colocar a mão no canto da boca na hora de falar sinistro. Ah, sinistro, né? Então uma maneira de juntar a coisa de eu ser canhoto, de juntar, de eu ser carioca, então sinistro até com 2x aí, para brincar com essa coisa do S chiado, e ao mesmo tempo fica 20 em romanos, que é a safra do vinho, né? O XX acaba sendo sinistro 2020, né? E eu queria esse lado desse rótulo um pouco mais dark, assim, mais escuro, então foi essa toda a inspiração aí para o nome. Legal, Jorge, obrigada, viu? Nada. Alguém quer Jorge, fazer... parabéns aí pela aula que você deu para a gente aí, pelo vinho também. Maravilhoso vinho. E dizer para você, sinistro em italiano é o lado esquerdo, né? La sinistra. Isso. Mas vou discordar de você com relação ao canhoto, que é tudo de ruim. Porque, tirando o Pelé, os grandes craques do Mundial de Futebol são canhotos. Eu não conheço um canhoto, até em pelada, que joga futebol até hoje, não conheço um canhoto que não seja bom de bola. O único destro que é o nosso rei do futebol é o Pelé. Todos os outros os craques assim fora de série, Maradona, Messi, né?
Lá o Zico, que é destro também, né? Alguns batem com as duas pernas, né? Enfim. Mas todo canhoto é bom de bola, então tem suas qualidades também, tem coisas boas. Parabéns mais uma vez. Eu queria só perguntar a você, que eu estou brincando aqui com o meu mascote, eu vi que você tem um mascotinho também aí. Qual é a raça dele? É o Jack Russell também, não? Cara, eu tirei a câmera porque eu estou com um aqui de 3 meses aqui em casa, então... Caramba, novinho. O meu já tem 5 anos já. Não, eu peguei ele agora há 1 mês, eu tirei da mãe lá com 2, ele está aqui. Está impossível aqui, por isso que eu tirei a câmera aqui, mas estou acompanhando aqui o áudio. Ah, bacana, legal, Estou brincando com ele aqui. Maravilha. Legal, cara, valeu, parabéns. Valeu. Ô, Jorge, aproveitando a carona, né, do que a Anne falou sobre o rótulo, que eu achei bem legal ela perguntar mesmo sobre o nome e tudo, que era uma curiosidade que eu tinha, eles te dão todo o suporte para desenvolver o rótulo do jeito que você quer, quer dizer, é a própria Miolo dentro desse programa que te ajuda a fazer o layout, enfim, desenvolver todo o processo do rótulo? Sim, eles ajudam sim, mas você pode fazer de forma externa. E tem até um amigo que está aqui, o José Mauro Cordeiro, que foi quem me apresentou uma pessoa para... Porque eu não quis simplesmente confiar no que eles iam desenvolver para mim. Então, eles mandam um questionário para você preencher, brifar tudo que você tem em mente ali, colocar referências para o seu rótulo, responder algumas perguntas, escrever ali a ideia que você quer passar com o rótulo e tal. E aí, eles até desenvolveram um modelo. E aí, eu, em paralelo, falei com um amigo que está aqui, o José Mauro Cordeiro, ele falou, vou te apresentar um cara que é bom de fazer arte. E aí ele me apresentou, e em paralelo eu pedi para esse cara também desenvolver, brifei para ele o que eu queria, e aí comparei as duas. E aí eu fiquei meio balançado, mas realmente eu achei bem melhor essa arte que hoje está no rótulo, que foi essa que eu fiz por fora, e não que o pessoal lá da gráfica da Miolo desenvolveu. Então, mas eles dão esse suporte, sim. Você pode utilizar o serviço deles. Ficou sensacional. E ainda você explicando todas as etapas, assim, o porquê de cada coisa, fechou perfeitamente. Você chegou no seu objetivo. Bem bacana. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Jorge, parabéns. Oi. Parabéns, tá? Eu acho que essas experiências tornam muito mais interessante, né? Esse mundo do vinho nosso. Agora, esse vinho, eu estou muito curioso para experimentar e tudo, e não vejo a hora de fazer isso. Agora, só estou segurando um pouco, porque eu prefiro o vinho, ele descansar mais um pouquinho, envelhecer e tudo. Deixa eu fazer... as minhas dúvidas são em relação ao corte, tá? Eu vou falar tudo aqui, aí depois você responde o que você lembrar. Porque é o seguinte, eu fiquei na dúvida se os 2 Merlots e o Cabernet Sauvignon são da mesma safra, se você poderia ter escolhido até uma proporção mais alta do Cabernet Sauvignon, porque para ser denominação de origem lá do Vale dos Vinhedos, até onde eu me lembro, teria que ser 60% Merlot, pelo menos, né? Se você tinha essa flexibilidade de acrescentar mais Cabernet Sauvignon, porque eu falo isso porque eu sou fã do Cabernet Sauvignon, eu gosto mais do Cabernet Sauvignon do que do Merlot, né? Então, quando tem uma proporção... Aliás, eu gosto mais da margem esquerda, do sinistro, do Medoc, né? Margem esquerda lá, do Medoc, a margem esquerda lá de Bordeaux, justamente porque eu gosto mais do Cabernet Sauvignon. Então, eu queria saber se você teria essa flexibilidade, tá? Se, por causa da pandemia, você falou que a parte do corte foi feita à distância, se você chegou a provar os 3 tipos de corte mesmo, para poder opinar, né, sobre as proporções,
Enfim, esse processo, assim, e, finalmente, se existe previsão para uma nova safra aí, né? Uhum. Então, vamos lá. Primeira coisa, o vinho já foi designado que seria um tinto Merlot. Então, desde o começo, a gente já entrou sabendo que o Merlot predominaria no vinho. E a gente sabia que quase sempre eles oferecem um componente Cabernet para a gente mexer um pouquinho no vinho. Porém, eles não dão total flexibilidade. Eles fizeram os 3 componentes, o Merlot Winemaker, o Merlot Montebello e o Cabernet Sauvignon. E aí os enólogos se reuniram e testaram os cortes e fizeram aquelas 4 sugestões. A gente não podia sair fora daquelas 4 sugestões pré-designadas, entendeu? Então, tinha que ser um daqueles 4, a gente não poderia aumentar. Aí eles mandaram para nossa casa os 3 componentes, 3 garrafas de vinho, com cada um dos componentes engarrafados separadamente. E ali mandaram uma proveta para a gente medir a proporção e montar na taça o corte que eles fizeram a sugestão. Então, a gente pegou lá, né? Nessa taça eu vou botar 100% do Merlot tal, nessa outra taça eu vou botar 60% do Merlot Winemaker e 40% do outro Merlot. Então, a gente foi montando assim. E a gente podia fazer um exercício de brincar e testar, como você falou. Eu fiz eram 4 sugestões que os enólogos fizeram, eu fiz um 5º corte por minha conta, em que eu botei 30% de Cabernet Sauvignon. Eu aumentei realmente. E eu gostei bastante do resultado. Eu botei 60 do Merlot Winemaker, 30 do Cabernet e 10 do Merlot Montebello. E eu fiz, só que aí foi uma coisa só para minha experiência pessoal, porque eu não poderia fugir. Infelizmente, Jorge. Eu não podia fugir das 4 sugestões dele. Se tivesse deixado você botar seu dedinho melhor ali, eu tinha certeza que esse já está bom, com certeza vai estar bom, eu não duvido disso. Uhum. Mas se você tivesse tido essa flexibilidade, com certeza ia ser melhor. E o que eu achei interessante que o João falou aqui, contando a experiência dele também, é essa coisa de a gente experimentar um vinho recém-fermentado, sem ter descansado em tanque, nem em barrica, ele ainda está muitas vezes muito vegetal, muito herbáceo, assim. E o João lembrou bem que ele falou, poxa, eu acho que a barrica vai solucionar, e realmente é uma das características da barrica de carvalho de reduzir um pouco esse vegetal do vinho, e também por ele estar muito novo, né? Então, realmente o João previu bem, apostou nisso, e realmente o vinho, né, perdeu essa pegada vegetal que tinha principalmente no Merlot de Montebello, e ficou bem legal. Ele está bem frutado, bem floral também, está super aromático e gostoso agora. Jorginho, do pessoal que participa. A previsão. Calma aí. Vai ter outra experiência? Eu vou poder fazer uma vertical do sinistro daqui a uns tempos? Não sei. Vamos ver. Estamos pensando a respeito disso. Vamos ver. Fala aí, Matos. Não, uma curiosidade. Do grupo que participou com você, todos usaram o mesmo nome do vinho ou cada um deu o seu nome? Cada um deu o seu nome e fez o seu rótulo. Só era o mesmo conteúdo, né, o mesmo vinho na garrafa, mas cada um deu o seu nome e criou a sua arte para o rótulo. No caso aí, João, qual foi o nome do seu que participou com o Jorginho? Fala aí, João. Nina. Certo. Prestigiou a sua... Minha filhotinha. Isso. Aproveita aí, João. Fala alguma coisa. Não sei se você quer fazer alguma colocação do Winemaker. Depois apresenta aí em 5 minutinhos seu projeto aí de fazer vinhos na Chapada Diamantina, em Morro do Chapéu. Só aproveitar aqui esse bônus track aqui, essa participação especial do João aqui para abrilhantar nosso meeting aqui. Então, Jorge, na verdade, no Winemaker, eu acho que tem uma questão aí que vocês falaram agora sobre a liberdade.
eu acho que o ponto era você conseguir juntar as 19 pessoas para mudar aquelas 4 amostras, entendeu? Até a gente teria essa liberdade, porém precisaria que as 19 pessoas quisessem mudar aquela coisa, né? Ou pelo menos 50% mais um, que seria a votação. Chegou a se perguntar na época, não sei se você lembra, no dia do corte virtual, se vocês quiserem fazer outra experiência, vocês fazem. Agora vai ter que ter um voto e todo mundo vai ter que fazer e votar nisso, né? É claro que tinha uma limitação do Cabernet, porque o Cabernet não é do vinhedo winemaker, né? O Cabernet que a gente usou é do vinhedo do lote 43 e eles, obviamente, precisam da uva do lote 43 para fazer o lote 43. Né? Então, eles não poderiam ceder tanto produto assim para a gente. Mas eu acho que se a gente chegasse numa coisa... Mas era complicado, né? 19 pessoas votando já é bem complicado. E a distância, né? Se tivesse presencial ainda, né? Presencial ainda daria para fazer alguma coisa a mais, eu acho. Mas a distância era difícil. E aí, fala mais alguma coisa do Winemaker ou então fala um pouquinho do projeto Reconvexo aí para gente, João. Então, o projeto Reconvexo, na verdade, é uma vinícola que a gente começou a montar há 3 anos atrás, aqui na Chapada Diamantina, na cidade de Morro do Chapéu. São vinhos de altitude, né? A gente está lá a 1.030 metros. A gente tem um clima muito parecido com o clima de Mendonça. E a gente está apostando aí em Malbec e Syrah, principalmente. Eu vi que tem um fã de Malbec aí já. Então, eu acho que ele saiu. Eu acho que ele da Chapada Diamantina para experimentar. E um Syrah também. Mas a gente está também com um projeto experimental lá. A Embrapa passou 10 anos lá fazendo um projeto experimental. A gente se baseou nesse projeto e resolveu fazer uma coisa bem diferente. Então, a gente trouxe castas da Itália. Sai não, Jorginho. Ah, tá aí. Valeu, Fábio. Então vai beber Malbec de Morro do Chapéu, já. Tô trabalhando aqui, mas tô ouvindo tudo, cara. Muito atento. Opa, beleza. Valeu, Fábio. Então, a gente está plantando lá algumas castas a título experimental, ou seja, poucas plantas, só para realmente ter uma ideia do que é que dá certo lá. A gente tem Gewürztraminer, Petit Verdot, Cabernet Franc, Semignon, Tempranillo, Grenache. A gente está plantando Marsanne, que é uma uva não muito conhecida aqui no Brasil, né? A gente está testando lá. Chenin Blanc também. Então a gente está... E Viognier. Então a gente está fazendo esse projeto lá, alguns dessas uvas, como eu falei, em formato experimental. É um projeto, obviamente, de longo prazo, como tudo que se fala de vinho é de longo prazo, né? Mas acredito que ano que vem a gente consiga aí lançar um Malbec e Syrah, que foram os primeiros que a gente plantou a nível produtivo, efetivamente. E é isso. É uma vinícola aí desbravando um novo terroir no Brasil, né? Com todos os seus desafios agregados. E aí, né, como você acho que já me contou, né, o que tem de legal, apesar de estar fora daquele cinturão que eles falam dos wine belts, né, os cinturões de clima temperado, que seria entre paralelo 30 e 50, você está em qual paralelo lá? Deve estar... No paralelo 11. 11, né? Mas lá você está a mais de 1.000 metros de altitude, que é justamente, né, o que tem ali para poder tornar o clima mais ameno, mais moderado, né, a altitude, né? A gente tem uma amplitude térmica grande lá, a média anual de amplitude térmica é de 10 a 12 graus. Então, às noites a gente chega no inverno a ter 12 graus de temperatura. Pode ser que alguém não acredite ter 12 graus na Bahia, mas tem, né? Pô, a mais de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? E a gente tem um fator que também é muito importante para a uva, que é a insolação. É uma área de grande insolação, né? Então, a gente tem insolação durante o dia, que ajuda na maturação da uva, né? Ajuda na maturação dos polifenóis e tudo mais. E saiu, João. Acho que caiu, né? Caiu.
Aí, aproveitando, Jorge, que ele estava falando, o solo, de repente, é solo pedregoso, granítico, sei lá, tem muita coisa. Ele voltou aí, ó. Aí. Vê se ele fala. Pergunta para ele isso aí. Sobre solo também estão perguntando aí, João, como é que é o solo por lá. Tá mudo aí, João. Ele puxou ali uma apresentação. Mas você tá sem áudio aí. Põe áudio aí, João, áudio. Som. Estão me ouvindo? Agora veio, beleza. Pronto. Então, a gente tem um solo franco-argiloso lá. É um solo que é bem interessante, porque ele tem uma certa retenção da irrigação, né? Diferente da areia, a areia deixa passar tudo, e um pouco desse arenoso ele acaba fazendo uma retenção. Então, a gente tem um solo que ele é bem drenável, ou seja, ele não encharca as raízes das videiras, mas, ao mesmo tempo, ele consegue escoar bem também para poder não ter, por exemplo, agora nesses últimos tempos a gente teve bastante chuva lá, e se o solo fosse um solo difícil, de difícil drenagem, a gente possivelmente poderia enfrentar algumas doenças de raízes e esse tipo de coisa, né? Eu vou passar aqui rapidamente, só Jorge pediu aí para vocês verem as fotos do projeto, né? Então, a gente fala aqui um pouco, o Reconvexo é um nome que faz alusão ao recôncavo baiano, que está na orla, né? Então, a gente está no inverso disso, que a gente está lá para o centro da Bahia. Então, também tem aquela música do Reconvexo de Caetano Veloso. Então, tem tudo a ver com a Bahia, essa palavra, né? Na realidade. Aqui somos os 3 sócios. Os 3 são engenheiros, ou seja, nada a ver com... Não está passando não, João. Tá parado no primeiro slide aqui para mim. Agora passou. Então, vou tirar da tela cheia. Aqui somos os 3 sócios, os 3 são engenheiros, então nada a ver com vinho, mas os 3 apaixonados por vinho, então vamos lá. Aqui foi a época de estudos, a gente fez um estudo geológico da região, então, para você ter uma ideia, a gente tem uma linha, a estrada que passa perto lá, ela divide praticamente 2 tipos de formação geológicas diferentes. Então, a gente sabia exatamente o lado que a gente queria e o lado que a gente não queria, o terreno, né? Exatamente pelas características de solo, efetivamente. Essa estrada aqui é o que eu estou falando, né? E essa partinha azul, não sei se vocês estão vendo o mapa, mas está circulada, sim, é essa pequena parcela que a gente tem lá plantada, né? São 7 hectares apenas, então é pequena produção. Aí, como eu falei aqui do solo, é um solo vermelho-amarelo, né? Rico em ferro, bastante profundo, relativamente ácido. Tem que fazer correção de acidez, João? A gente tem que fazer a calagem, sim, com calcário, antes de fazer o plantio. Tem que fazer como aqui no Brasil, de um modo geral, né? Sempre precisa. Bom, a gente tem aí a parte de chuvas, que a gente tem mais chuvas no verão, mas mesmo assim a gente consegue ter 2 safras ao ano, tá? Então, por enquanto, a gente está fazendo 2 colheitas ao ano, que seria em março e setembro, mais ou menos, que são os períodos que a gente faz colheita. No futuro, talvez a gente opte por fazer apenas uma, mas é um detalhe a ser estudado, né? Então, a gente está aqui na altitude acima de 1.000 metros, irrigação por poço, porque a gente não tem chuvas regulares para poder fazer irrigação correta. Aqui foi o projeto inicial, que muitas já mudou, mas eu já falei aqui dessas, né? A gente tem Malbec, Syrah, Chardonnay, Viognier e Marsanne, a título produtivo, e as experimentais, que seriam a Grenache, Tempranillo, Petit Verdot, Cabernet Franc, Riesling, Gewürztraminer, como eu falei, Semillon, Cabernet Franc. Aqui é um pouco só da cidade de Morro de Chapéu, para falar das coisas que se tem lá. Não vou me alongar nisso. Aqui são as fotos do início do projeto, né? Então, terreno vazio, sem nada. Essa é a minha foto plantando a muda número 1 de Malbec. Vai para a história essa. E aqui um pouco do projeto depois já do início, de evolução, aqui o reservatório. A gente é um projeto autossuficiente em termos de energia, tá? A gente tem 3 usinas solares lá, para poder dar toda a energia que a gente tem, até porque na região não tinha energia quando a gente iniciou o projeto, já chegou hoje, mas não tinha no momento, então a gente teve que fazer esse investimento.
E também a gente faz compostagem para gerar biogás, ou seja, toda a parte de gás que a gente precisa também, seja para a cozinha, das pessoas que moram lá, que trabalham lá, seja para a parte produtiva, é tudo autossuficiente, né? Então, a gente não depende de matriz energética externa. Então, aí está o plantio, né? Então, aqui seria o primeiro hectare que foi plantado, aqui o segundo que foi recentemente plantado, e esse pequeno pedaço aqui do lado da casa é a área experimental que eu falei. Agora a gente está criando um viveiro lá para poder fazer mudas no local, e aqui foi o início do receptivo que a gente começou a construir, aqui a adega subterrânea que a gente fez para poder guardar os vinhos, armazenar. Essa adega é bem interessante porque sem nenhum tipo de energia elétrica, a gente, apenas com o uso do fluxo de ar, né? Ar pesado desce, ar quente sobe, e a gente consegue manter a temperatura constante lá, dentro dessa adega. Bacana. Essa é a vantagem de ter estudado engenharia para fazer esse tipo de coisa. 3 engenheiros, né? Ganhei um pouquinho das uvas quando começaram a amadurecer, ou a brotar, na realidade. Aqui são as fotos só da região mesmo, né? Da região, das coisas que são feitas lá. Rosa do Deserto, lá tem óleos essenciais, produção de queijo, produção de embutidos, geleias. Rosa do Deserto, tem um grande rancho de rosa do deserto lá, que manda para o Brasil todo aí. E é isso. Basicamente, é isso que eu tenho a falar aí do projeto inicialmente. Vamos ver se depois a gente tem mais novidades. Lindo projeto, João. Obrigado por compartilhar um pouco aí com a gente, de abrilhantar e a gente poder conhecer um pouco disso aí, que já, né, vai ficar bem famosa esse novo terroir aí. Lá tem vocês, Reconvexo, né? Tem Vinhas do Morro e... Vinhas do Morro, e tem a Vinícola Vaz e a Vinícola Santa Maria. Ah, tá. A Vinícola Vaz hoje é a mais antiga e é a que produz em mais quantidade, né? Ele já tem 5 anos de plantio, então ele já tem as videiras já em processo produtivo 100%, né? A gente tem as nossas videiras mais antigas, tem 2 anos apenas, a gente está engateando ainda. A Vinícola Santa Maria, ela aproveitou o projeto da Embrapa, porque ela que tinha cedido o terreno para a Embrapa fazer o estudo, então ela tem videiras antigas também, mas ainda não produzem muito. E a Vinhas do Morro está mais ou menos no mesmo estágio do que a gente, né? Eles plantaram praticamente ali colado com a gente. Bacana. Mas já tem, Jorge, não sei se eu já falei isso com você, comentei, mas já tem mais 5 pessoas que compraram terreno na região e todos com o objetivo de plantar uva para vinho. Caramba, sabia então, não. Realmente a gente está provavelmente vai se tornar um polo também lá. Que bacana, legal. Mucugê lá perto tem a uva, né? Que é um investimento fenomenal lá, gigantesco e que não abriu ainda o público, mas ano que vem com certeza eles vão abrir e já vão ter vinhos, para você ter uma ideia, eles já têm vinhos guardados há 10 anos. Caramba. Eles vão começar a vender aí vinho já reserva e tudo mais. Interessante. Lá o projeto Uva em Mucugê, eles já começaram há um bom tempo, né? Mas não venderam uma garrafa ainda. Nossa. Tem que ter bala para aguentar esses investimentos aí, né? Tá igual o Barca Velha, que o cara fica 10 anos antes de colocar a venda no mercado. O cara vende batata para McDonald's, cara. Não tem problema de verba. Fantástico. Então, pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta aí sobre o projeto Winemaker, ou então até para o João aí, desse projeto em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina? Não? Todo mundo com as dúvidas sanadas? Só queria saber, assim, qual que é a previsão para ter algum vinho aí já sendo lançado aí. A gente poder comprar e experimentar, né? Um vinho lá de Morro do Chapéu, né? Aproveitando o tempo aqui, se esse vinho com rótulo aí do Cachorrinho, né? Que é o irmão gêmeo do Sinistro, se está disponível para venda em algum lugar, onde é? Então, esse vinho foi comprado pela vinícola Reconvexo e está lá, disponível lá.
Tem que ir a Morro do Chapéu lá. Hein? Tem que ir a Morro do Chapéu. Vai lá numa cachoeira, dá uma volta por lá. Conhecer o projeto e aí você tem o vinho Nina lá à disposição. Ô, João, por favor, queria saber se você vai ter a consultoria de enólogos estrangeiros no seu projeto, se você pretende fazer isso, e já que você vai mexer com essa cepa que é praticamente santa, né, a Malbec, se você tem interesse ou uma curiosidade, ou você já imaginou de trabalhar com um enólogo argentino para a consultoria dos seus vinhos? Então, a princípio, não. A nossa parcela é muito pequena, ela não vai comportar uma consultoria desse tipo inicialmente, né? Porque, por exemplo, a primeira safra, a gente conseguiu fazer 500 litros de Malbec. É muito pouco. Uma barrica. 2 barricas, né? Mais ou menos. 2 barricas. Então, é muito pouco. Então, não se justifica nesse momento, né? A gente tem assessoria de enólogos brasileiros, certo, de agrônomos também daqui para cuidar. Agora, é um projeto inicial, né? São 2 anos, a gente tem muitos anos pela frente e sabe o que vai acontecer. A gente, obviamente, tem projeto de ampliar esses plantios, a gente tem projeto de teste, como a gente está com o experimental, de ter outras castas e tudo, e aí, assim, no futuro eu não posso lhe dizer, nunca eu vou querer não é isso, mas no momento ainda é algo que não está no radar, vamos dizer assim. Depende muito do potencial das cepas também, né, como elas vão a gente conduzir tá isso. Há 2 anos, pelos estudos teóricos, que a gente já fez aí em diversos cursos, 2 anos a videira, teoricamente, era para a gente até descartar a produção. É verdade. Né? A partir do 4º ano, que ela estaria uma maturação assim razoável para começar a se vender. Mas isso nos surpreendeu e a Embrapa ela testou de que lá em Morro do Chapéu, por causa da insolação que é muito forte, eles conseguiram produzir uvas de qualidade a partir de 1 ano e meio de plantada, né? E isso a gente meio que comprovou. A gente conseguiu a gente está com o Malbec em tanque e um Syrah em tanque. O Syrah foi muito pouco, né? Foram 100 litros apenas. A gente nem sabe se vai comercializar ou vai ser só deixar para os visitantes da vinícola experimentarem lá. Que legal. Mas a qualidade do vinho, ela realmente surpreendeu, né? Assim, claro, tá igual ao Nina? Não é que esteja igual ao Nina ou Sinistro. É óbvio que com uma videira de 2 anos a gente não vai conseguir isso, mas a gente, levando isso em consideração, nos surpreendeu positivamente a qualidade do vinho. Então, a gente resolveu colher e não descartar. E aí vamos colher de novo em fevereiro, e aí vamos fazer uma nova análise desse vinho. E é um processo... a gente não tem histórico no local, né? É desbravando um terroir, como eu falei. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, se eu fosse plantar no Rio Grande do Sul, então eu tinha expectativa de produção por hectare, eu tinha todos esses números, eu tinha médios na mão. Era só pesquisar que eu tinha tudo na mão. A gente não tem nada lá, não tem histórico de nada. A gente não sabe quanto é que vai produzir, a gente não sabe a quantidade, o volume, se vai dar certo as 2 safras, se não vai. É tudo um ponto de interrogação e uma análise que a gente faz constantemente. O Jorge falou comigo hoje de tarde e ele perguntou como é que está indo o Morro do Chapéu. De 15 em 15 dias eu estou lá. Ele, 15 em 15 dias viajando. Eu digo, pois 15 em 15 dias estou lá, porque não tem jeito. Tem que estar perto lá para poder acompanhar a evolução de ponto a ponto. A gente, esse ano, agora, né, teve uma brotação excelente. Foi uma brotação, para você ter uma ideia, que brotou mais de 60% a mais do que a anterior. Ou seja, a gente teve uma brotação realmente excelente. Então, assim, a gente está apostando muito, acha que o local tem um potencial para produzir muito bem. Como eu disse para você, uma das coisas, um dos estudos do clima da região, ele parece muito com Mendonça, e por isso a gente resolveu apostar muito na Malbec, né? Porque é um clima meio desértico, como Mendonça tem altitude, como Mendonça tem. Então, tem todo... São características... Quente de dia, frio à noite. Quente de dia, frio à noite. Então, assim, é muito parecido. Então, a gente está
apostando que vai ser a Mendonça brasileira. Espero eu. Tomara, eu torço muito, nossa. Legal. Esses projetos que são desbravadores, assim, merece uma salva de palmas, com certeza, porque não deve ser fácil. Eu sei que na sua região aí, eu sou paisagista, né? Minha profissão sou paisagista há 26 anos, e eu sei que aí perto de onde vocês estão produzindo vinho, tem uma produção de rosas. Eu mostrei até uma foto aqui, rosa do deserto. Isso, e também tem rosa. Rosa. E assim, por causa do clima, só tem aí e em uma serra da Paraíba, numa serra do Ceará, e aonde você tem a produção dos seus vinhos, são os 2 únicos locais do Brasil que, assim, batem de frente com a famosa rosa colombiana. Ela é tão mais cara e mais bonita do que a rosa colombiana, então a gente está batendo essa exportação de rosa para cá, acho que já é o 5º ano que a gente está produzindo mais do que exporta a rosa colombiana, porque eu trabalho com isso. Uhum. Então é um lugar assim que é abençoado por Deus e a natureza, né? Lá a gente, felizmente, tem de tudo. Sabe aquela história do implantando tudo se dá? É verdade. Lá é assim, tem morango, frutas vermelhas, tem cebola, orgânicos, muita coisa que tem lá. Agora, café, inclusive. Pô, legal. Que legal, cara. Hein, João, mas qual o desafio, assim, falando de vitivinicultura, da viticultura, talvez de vocês terem que se adaptar ou que desenvolver tecnologia ou novas técnicas, em termos de talvez muita insolação tem que cuidar para o vinho não ser tão tânico, alguma coisa nesse sentido, ou não isso não atrapalha? A insolação ela é muito bem equilibrada pela temperatura de noite, né? Uhum. Isso faz um equilíbrio muito bom para a videira. O que a gente tem lá realmente é a umidade, que apesar de ser um clima meio que desértico durante parte do ano, principalmente no inverno, no verão a umidade ela sobe demais. E aí a gente tem as doenças ligadas à umidade, como míldio, oídio, que aí precisam ser combatidas de forma constante, né? A gente, inclusive, percebe a diferença dessas doenças nas castas, né? Por exemplo, Tempranillo e Grenache foram as castas que mais sofreram com esse tipo de doença do que as outras. As outras resistiram bem e não foram afetadas, mas Tempranillo e Grenache foi complicado, o controle foi difícil. Algumas plantas tiveram que ser desfolhadas completamente para poder evitar passar para outras e tudo. Então, um dos maiores desafios é esse. E o outro desafio, obviamente, é você fazer... como a região é muito inóspita, como eu disse, a gente teve que ser autossuficiente em tudo, né? Então, você imagina ter uma vinícola sem energia elétrica. Bem complicado, né? É igual o pessoal do Douro, lá quando começou, lá muito tempo atrás, que não tinha também. Pois é, não tinha energia, só que na época acho que também não tinha energia solar. Pelo menos a gente conseguiu usar energia solar, né? Exatamente. Bacana. João, e quem passa na pista não imagina que Morro do Chapéu produz isso, né? Porque é só pedra, aquele cenário de filme de faroeste, que só tem pedra e areia. Você não imagina que tem um cantinho do município que possa produzir desse jeito, né? É incrível. E, assim, a água também tem uma coisa muito importante lá para a gente, que a gente trabalha com irrigação, né? E a água é pura, que, assim, a gente não chegou a fazer o teste para poder não desviar o assunto, digamos, vamos agora produzir água mineral, mas a gente tem certeza que a água nossa é mineral. A gente só não fez o teste para comprovar, para não ficar tentado a começar a vender água mineral lá. Mas, realmente, é uma qualidade de água, porque a gente fura, né, o poço, e aí é muito profundo, né? E você passa por não sei quantas rochas até chegar no lençol para conseguir captar a água. Então, assim, essas rochas todas funcionam como filtro para essa água, né? Então, a água vem... A gente fez uns testes, a gente faz análise da água sempre, até porque a aplicação de defensivos, de fertilizantes, elas precisam, às vezes, de correção na água para que elas se adequem melhor à videira, né?
Então, por exemplo, você pode ter que ajustar o pH da água, você pode ter que ajustar algumas coisas na água antes de diluir o defensivo ou o fertilizante, para que essa videira ela tenha uma produção melhor, né? Para que o efeito do fertilizante ou do defensivo seja melhor. E aí a gente tem que fazer sempre essa análise da água, e a análise sempre vem que assim, indica mineralidade, mas oficialmente a gente não pode vender como água mineral, mas a gente tem quase certeza de que é. Legal. Hein, João? Eu estou vendo agora, assim, lembrando, eu vou ter que ser seu aluno, lembrando que quando a gente se conheceu, você estava como uma esponja, assim, pegando tudo quanto é informação sobre vinho. Aí eu fui dar um curso ISG, o João se inscreveu, foi meu aluno lá em Salvador, num curso da ISG. Agora o cara já sabe muito mais aí, vai ter que dar aula aí de enologia para mim agora, hein? Toda essa estrada, essa bagagem que você está pegando com esse projeto, né, é fantástico, né? É muita coisa. Tem uma curiosidade, Jorge, que aconteceu. A gente produz um vinho de uva Isabel lá, que é uma uva de um município próximo. É uma uva de mesa, né? Explica aí para o pessoal. De mesa, né? Uma uva de mesa. Não é uma uva vinífera, é feita para fazer suco, ela é plantada para fazer suco. Mas o produtor virou amigo nosso, ele tem uma produção a 60 quilômetros da gente, uma cidade chamada João Dourado. Ele disse, cara, vamos testar fazer vinho da uva? A gente, rapaz, a gente não quer fazer vinho de uva de mesa, não é nosso projeto. Ele, mas vamos tentar, não sei o que. Tudo bem, a gente já está com os equipamentos aqui, fazer o quê, né? Traz aí as uvas e você está pronto para perder sua produção se der tudo errado? Ele disse, beleza, então traga. E, pô, o vinho está tendo uma aceitação fantástica. É mesmo? 600 garrafas por mês desse vinho, para você ter uma ideia. Caramba! Assim, é um número para a gente muito grande. Agora, a última vinificação, eu cometi um erro que elevou a qualidade do vinho fantástico, que foi o seguinte, eu usei a levedura do Malbec, que eu comprei para o Malbec, a levedura que custa R$500 o quilo, a levedura do Isabel custa R$70 o quilo. E aí eu, sem querer, errei e botei a levedura do Malbec, mas, cara, foi um resultado fantástico que mostra a diferença na fermentação. É uma coisa interessante, porque você aprende, foi sem querer, mas deu certo. Muitas grandes descobertas acontecem assim, né? O cara vai pesquisar igual um remédio para alergia, um anti-inflamatório, inventa o Viagra, e assim vai, né? Ô, João, mas esse vinho de uva Isabel que vocês estão produzindo é seco, né? É seco. Tem algumas vinícolas produzindo coisas muito interessantes. A Casa Ágora, que tem alguns vinhos incríveis, tem uma produção de vinho de Isabel também. Seco, porque a gente está... Oi, perdão. Não, pode falar. Não, a gente está acostumado a ver o vinho de mesa doce, né? Sim. Então, por isso que a gente às vezes torce o nariz, mas tem várias vinícolas produzindo vinhos de uva americana, mais vinhos secos, sim, com perfil de vinho fino, né? Tem muitas. Lorena é uma variedade que está saindo muito, né? Lá em São Roque estão fazendo. Niágara, a gente tem um projeto que a gente criou lá, chamado Enlace Brasil, que hoje é os vinhos que praticamente a gente consegue servir lá, já que a gente não tem o nosso pronto ainda, né? Como é que é esse projeto? A gente pegou pequenos produtores do Brasil e eu viajei para lá para fazer um vinho com ele. A gente fez uma barrica, foi tipo winemaker, né? Foi um projeto tipo winemaker que eu fui lá junto com o enólogo da vinícola e dei meus palpites lá e fez uma barrica do jeito que eu falei que eu pedi para fazer. Né? Então, eu tenho um Cabernet Sauvignon de Santa Catarina, Merlot de Santa Catarina, e a gente tem um Niágara de Santa Catarina, que é uma uva americana também, né? Mas não é uva da nossa região, mas está dentro do projeto. Então, a gente fez um Niágara, fez um Merlot, um Cabernet Sauvignon, a gente fez um Rebo no Rio Grande do Sul, que foi um sucesso, mas infelizmente a plantação é muito pequena, então a produção é tipo, eu consegui levar 90 garrafas para o Bahia, trazer 90 garrafas para o Bahia só. Então assim, voou. Eu tomei um vinho de sobremesa da uva Niágara Nacional, acho que é Cave Antiga, se eu não me engano. Cave Antiga tem umas coisas bem legais. Mas eu acho que é surpreendente. Niágara tem um em São Paulo. E eu provei esse de São Paulo também. Assim, ele não tem tanta complexidade. O meu pai
ele tinha uma banca de frutas, né? Meu pai começou aqui em São Paulo em 72. Ele veio de Portugal muito pequeno com a família dos meus avós, né? E a primeira empresa que ele teve foi essa loja de frutas, né? E então, quando chegava o Natal, a gente já sentia aquele cheiro da uva Niágara, porque ele comprava centenas de caixas, porque era a fruta que mais saía no Natal, né? Depois a ameixa, cereja. Então, aquele perfume evidente dela, quando a gente abriu o vinho, veio aquilo tudo à tona de novo. Estava no jantar com a minha família, assim, meio que emocionou a gente. E ela não tem tanta complexidade, mas é uma uva que o brasileiro gosta demais. E o perfume é fantástico, viu? É fantástico. O Niágara é algo fora do comum. A gente já tomou mais de 100 mil picadas de abelha na vida aqui por causa disso. Porque ela é tão doce, né? A gente ia pegar o cacho no saco pro cliente, né? Na caixa, e sempre tomava picada. E você sabe que essa é uma curiosidade de se fazer uva vinho de uva americana seco. Porque no aroma, você cheira e automaticamente vem doce na sua cabeça. É verdade. Você diz, esse vinho vai ser horrível, esse vinho é doce pra caramba e tal, e aí você bebe o vinho e ele é seco, seco, seco. O nosso Isabel, por exemplo, é seco, 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 densidade 1, ou seja, 0,00 de açúcar residual. E aí dá aquele contraste, né? Tipo, o nariz está enganando a boca, que é isso, que o cheiro da fruta fresca está ali no nariz e você bebe e, ué, cadê o doce? Cadê o açúcar? Sente o aroma doce, né? E na boca não vem, né? Interessante. É uma coisa curiosa que as meninas que trabalham com a gente lá fazendo tour, inclusive, elas dizem para os clientes na hora da degustação do Isabel, dizendo, ó, você vai cheirar, você vai achar que é doce, mas prove. Você vai ver que não é. Isso realmente muita gente já cheira e diz, não, esse vinho é suave, eu não quero vinho suave, vai tentar botar de fora e quando prova, vê que não é bem assim. Agora é um vinho, obviamente, leve, é um vinho muito leve, digamos assim, 11% de álcool, para servir geladinho, no calor e tal, sem muita burocracia, né? Você não vai achar complexidade em uva americana, não tem jeito, mas você vai achar fruta. Até traduzindo aqui para o pessoal, isso aí da uva americana, comparando com a uva vinífera, né? É porque a uva americana ela tem alto teor de uma substância que dá o tal do cheiro da uva mesmo, que seria o antranilato de metila. Então, é essa substância que dá o odor de uva. Então, uva vinífera, ela justamente não tem quase nada dessa característica. Aí, por isso que a gente começa, estou sentindo cereja, estou sentindo morango, estou sentindo baunilha, porque justamente é uma uva mais neutra, a vinífera, né? A uva europeia, que aí te deixa sentir outras nuances. E a uva de mesa, ela tem muito dessa substância que dá o cheiro verdadeiro da uva, né? E que, se não bem tratada, dá um cheiro chamado de foxado, né? Os vinhos americanos. A raposa molhada lá, né? A raposa molhada, que realmente é um desafio até hoje. Toda vez que a gente faz o Isabel, a nossa maior preocupação é tentar evitar esse foxado. Enólogos já vieram falar para mim, experimentaram e dizer, cara, mas o foxado é do Isabel, não tem jeito, você não vai conseguir tirar. Mas graças a Deus, até hoje, a gente tem conseguido pelo menos minimizar para ele não tomar conta do vinho, né? E qual é o caminho para isso aí? Você tem algum caminho assim certo para tentar seguir na vinificação? Acredite se puder, assim, primeiro de tudo, você fazer uma maceração mais curta. A gente faz uma maceração de 22 horas apenas, porque quanto mais contato com as cascas da uva americana, mais a probabilidade de você extrair esses fenóis, né? Porque não deixa de ser os fenóis, né? Então, esse é o primeiro ponto. A prensa também ela tem que ser feita com cuidado. Se você prensa demais ele, você vai, obviamente, jogar bastante disso dentro do vinho. Então, assim, a eficiência de um vinho de uva americana, no caso que a gente está falando, porque quem vende vinho de uva americana normalmente vende o vinho super barato, né? 15, 20 reais, sei lá, algum preço muito barato. Por quê? Porque você tem uma produção de 40 toneladas por hectare. Então, você consegue diluir isso
no preço de muitas garrafas. Mas no nosso caso, que a gente é uma vinícola pequena e a gente tem uma produção pequena e tudo, a gente tem uma eficiência no Isabel, por exemplo, de apenas 65%, para você ter uma ideia. Então, assim, é muita coisa que se perde. Por quê? Porque a gente não prensa mais do que a gente chegou no limite lá. A gente já fez vinhos que deram foxado, que a gente descartou, jogou fora, literalmente, né? Então, assim, a gente viu que não pode prensar muito, a maceração tem que ser mais curta. A gente fez vários testes de tempo. Para você ter uma ideia, a gente fez teste de maceração de 4 horas apenas. Caramba, bem rápido, né? Bem rápido. Vou fazer quase para fazer um rosé só. Assim. Então, a gente até tentou fazer um rosé, para falar a verdade, mas não conseguiu, porque a Isabel daqui da Bahia, ela tem uma característica muito diferente da Isabel do Sul. Em Santa Catarina e no Sul, você trabalha com Isabel com 15 de Brix, se muito bom, 16 de Brix. A nossa Isabel aqui dá 21 de Brix. Caramba. Para você ter uma ideia da diferença. Acumula bastante açúcar, né? E muita antociana também. Então, assim, 4 horas de maceração já não se considera um rosé. É mesmo, né? Caramba. Eu chamaria de clarete. 4 horas de maceração. Interessante. Então, a gente tentou fazer um rosé de Isabel e não conseguiu por isso. Porque também, menos do que 4 horas, a gente não vai extrair nada, né? E aí, se não extrair nada, vai ficar água, praticamente. Só até colocando aqui para o pessoal, lá na Miolo, por exemplo, né, com uvas viníferas, eles falavam assim, 6 horas de maceração, você tem um rosé claro, 12 horas você chega num rosé mais escuro, e com 5 dias você chega num tinto leve, assim, num pinozinho e tal, né? Então, você... Aí, para fazer um desse, tipo sinistro aí, bota a maceração para frente. Ali você quer extrair tudo que a uva tem, né? Para extrair cor, extrair tanino, né? Então... Inclusive, fazem aquela maceração a frio no início, né? 8 horas, só para tirar cor e aroma, sem fermentação nenhuma acontecendo, né? Tal. Baixa aquela temperatura para... né? São técnicas que a gente vai aprendendo para poder... tirar, né? Por exemplo, esse foxado é algo que me incomoda particularmente muito. Eu não consigo beber um vinho foxado. Porque na hora que vai ver no nariz, ops, isso aqui tem algo esquisito ali, né? Tem algo esquisito aqui. Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante. Para você ter uma ideia, foram 4 vinhos que a gente fez de uva Isabel descartados, mas a gente insistiu e no 5º deu certo. Que bom, né? Aí vai mais ou menos naquela frase lá da baronesa, que eu adoro repetir essa frase nos cursos, da baronesa Philippine Rothschild, né? Fazer vinho é algo relativamente simples, difícil são os primeiros 200 anos. Mas com intercâmbio de informação e tecnologia, hoje em dia dá para encurtar bem isso, né, João? Você está vendo isso aí? Sem dúvida, dá para encurtar bastante, a gente tem... muito mais informação do que lá na época dela, né? Então, exatamente. Agora, mas ainda assim, é interessante, a gente lá na Miolo, né, conversando com os enólogos, né, João, a gente ouviu lá que eles contrataram a consultoria do Michel Rolland, acho que por uns 10 anos, né, de 2003 a 2013, mais ou menos. Isso, legalmente. E legal eles contando como eles evoluíram, né, que até então, por exemplo, a gente você pode explicar isso até melhor, né, mas para colher uva, às vezes tem 3 aspectos de maturação para se levar em consideração, né? Maturação tecnológica, que é verificar a acidez e o grau Brix, né? O quanto de açúcar tem a uva, a maturação fenólica, né? de antocianas, de tanino, e a maturação aromática em si, para ver se ainda está com aromas herbáceos as uvas. E a Miolo disse que até ter a consultoria do Michel Rolland, eles não experimentavam a uva, né? Eles não comiam a uva, literalmente. Eles só faziam as análises laboratoriais para ver se estava no ponto certo de fazer a colheita e tal. E depois dessa consultoria que eles passaram a experimentar a uva e ver, tem aroma herbáceo aqui no gosto da uva, né? Ela inclusive mastigar o caroço, que a gente fez lá também, né? Exatamente. O caroço também diz muito sobre a maturação da uva, né? Ver se o tanino ainda está muito verde, né? Se está muito verde e tal. Isso é muito legal. Porque, inclusive, o problema do caroço, exatamente, se ele tiver muito verde ainda e for para prensa, isso vai passar total para aqueles óleos amargos que vão soltar ali do caroço, né? Exatamente, vai ser complicado. E muitas vezes vai perder o prensa e é muita coisa que se perde quando você descarta o prensa, né?
Para você ter uma ideia, no nosso Malbec, a gente separou o prensa e o gota, né? O gota deu 500 litros, o prensa a gente deu 120 litros, mais ou menos. Então, assim, veja a proporção, né? 120 para 500 é 20 e poucos % aí do vinho. E aí você chegar e dizer, não vou usar o prensa porque o caroço estava verde, é melhor esperar um pouquinho para colher a uva um pouco mais tarde. Né? Exatamente. E isso aí que o João está falando, acho que muitos já entendem, mas traduzindo aqui em miúdos, né, é que a gente, quando faz o vinho, né, tem o vinho gota e o vinho de prensa. Né? O vinho gota é que libera o suco só pelo peso da gravidade ou ao desengaçar, o vinho tinto, né? E o vinho prensa é depois pegar aquele bagaço da uva tinta e levar para a prensa e extrair mais suco ali, né? Espremer para sair o resto do líquido. E ali tem um rendimento, né? Mais de quanto ali? De 20%, talvez, né? É isso que eu estou dizendo. Foram 120 litros para 500, né? No meu caso. Então, assim, é bastante coisa. É mais de 20%. E é um vinho importante, o vinho de prensa, porque, claro, né, é só uma pequena parte, mas ele vai acrescentar taninos, vai acrescentar, né, mais cor, né? Sim, é muito importante. É muito importante, mas assim, no nosso caso, a gente decidiu que a gente vai sempre dividir e fermentar e vinificar separadamente, o gota e o prensa. E a gente vai decidir o corte depois, se a gente vai misturar, se não vai misturar. Porque, principalmente, como nossas videiras estão muito novas ainda, a gente sente no vinho prensa a presença do herbáceo é muito maior. Né? Porque a gente não tem a maturação fenólica 100% ainda nos caroços, na casca. Então, acaba que ela leva muito herbáceo. E o gota, a gente consegue extrair isso sem o herbáceo. Ô, João, tira uma dúvida aqui, por favor. Que você falou do Malbec, né? Da semelhança da sua região aí com a Mendonça. Me corrija aqui se eu estiver pensando errado, tá? Que aqui eu estou falando como leigo. Mas é a impressão que eu tenho da visita que eu fiz lá em Mendonça, né? Que o solo lá é um pouco árido, né? Assim, principalmente quando você vai ali para o Vale de Uco, ali vai ficando mais árido, né? Com o Maipo já é mais úmido um pouco, mas quando você vai indo para o sul ali, ele vai ficando mais árido, né? Sim. E pelas fotos que você mostrou de Morro do Chapéu, me deu a impressão, não conheço, né? Não tive ainda a oportunidade de ir por ali, que eu passo às vezes ali, né? Indo para Bahia ali, para Salvador, passa ali por Ceabra, mas Morro do Chapéu fica mais ao norte um pouco, né? Desse negócio aí. Então não sei exatamente, mas pelas fotos me pareceu que o solo tem uma umidade maior, né? Realmente é isso mesmo? E se for, como é que vocês estão pensando em trabalhar isso aí? Então, na realidade, assim, a gente tem regiões... Morro do Chapéu, como eu falei, tem duas formações geológicas. Onde está a nossa vinícola, está basicamente muito próximo de onde se fazem duas formações geológicas diferentes, de idades diferentes, inclusive, né? Então, o que acontece? Você vê muita água em Morro do Chapéu, assim como em toda a Chapada Diamantina. Se você procurar no Google Chapada Diamantina, você vai ver foto de cachoeira, de gruta, você vai ver foto de água, basicamente. Mas são águas subterrâneas, que acabam formando cachoeiras depois. Então, o solo em cima, ele é árido. Você tem pedra, em pouquíssima profundidade, você já encontra pedra. Alguns lugares, por exemplo, da nossa vinícola, mais 500 metros à frente, se você pegar o seu dedo e colocar no solo, você encontra pedra. Então é bem árido. Você vê só uma camadinha de nada, de areia, arenoso, aí depende muito da região. Mas é um solo árido, realmente. A gente tem mais chuva do que Mendonça no verão, né? Nessa época, agora, novembro e dezembro, a gente tem uma quantidade de chuva grande. E aí, talvez até você encontre um vídeo de cachoeiras caindo, por exemplo.
Lá em Morro do Chapéu tem uma cachoeira chamada Cachoeira do Ferro Doido, que agora, dia 8 de novembro, o cara filmou, parecia as cataratas do Iguaçu, de tanta água que estava correndo. Mas o normal, o ano todo, é você chegar lá e ver uns pinguinhos. Ou seja, você não vê quase água nenhuma caindo. Então, é realmente um rio, por exemplo, que ele só é rio quando chove. Ele está lá a passagem, mas não tem a água. Então, é um solo mais árido. Agora, a chuva ela não atrapalha a gente quando ela acontece. Por quê? Porque, como eu falei, a drenagem do nosso solo ela é muito boa. Então, a água ela passa rapidamente. Ela não fica acumulada. O grande problema da chuva, em muitos lugares, é o acúmulo de água que fica, aí forma aqueles alagamentos, sabe? Até na minha casa aqui, onde eu moro, quando chove muito, a grama, se você pisar, ela tá meio alagada, assim. Por quê? Porque não tem uma drenagem adequada o solo para essa quantidade de água que, às vezes, cai. Lá, a gente não tem esse acúmulo. E tem um outro detalhe, o nosso terreno é inclinado. E a gente fez o plantio para cima. Então, o que acontece? Toda a água que chove, ela também é escoada para o fundo do terreno lá, onde a gente não tem plantio nenhum ainda. Então, isso também ajuda a gente não ter a formação de... Não afogar a videira, vamos dizer assim, né? É dessa forma que a gente pensou e lida com isso, é exatamente utilizando a gravidade, utilizando a topografia do terreno. A topografia. Bacana. Legal. Valeu. Então tá, gente. Eu acho que já são 10h30, né? O papo tá bom aqui. Se deixar, eu vou ficando aqui. Acho que o João... Mas já tem 2 horas aí de encontro, né? Não sei se... Acho que a gente pode encerrar, né? Tem o pessoal saindo já. Então, agradecer a quem ficou aí até o final. Quem não pôde ficar também, agradeço, apesar de não estar mais aqui, porque realmente estendeu muito, né? Obrigado aí. Acho que o papo foi bem enriquecedor. Acho que a gente trocou muita informação bacana. Olha o Saulo aí. Saulo está há um tempo aí acompanhando, mas está quietinho aí, né, Saulo? As crianças estão dormindo. Tá só ali, né? Pode acordar, não. Tá só acompanhando quietinho ali. Tô aqui só. O Jorge também, amigo aí, que a gente fez junto o FGV Wine Business. O João fez também, depois numa turma, depois da gente. Eu fiz Obrigado aí, João. Fez ano passado. A gente fez em 2016, eu e o Jorge tá aí também. Então, obrigado aí, pessoal. Eu acho que é melhor a gente encerrar, né? Eu acho que já está na hora. A não ser que alguém queira fazer alguma última consideração aí, alguma última pergunta. Alguém quer falar? Eu aproveitar aí a oportunidade, perguntar aí para o João se o Reconverso está aberto para visita, porque, por coincidência, vou passar o Réveillon lá em Chapada Diamantina. Então já posso aproveitar. Tá, sim, tá aberto. Tá aberto. Você pode entrar no site, tem um link de agendamento lá, você pode agendar o horário que vai, tá 100% aberto. Ai, que maravilha, ó. Obrigado. Também quero ir em breve. Venha. Alguém quer mais alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Jorge, obrigado aí pela oportunidade. O Sinistro a gente vai abrir daqui a uns 4 anos. Quem sabe a gente não abre aqui no Porto Frade. Sim. Chama todo mundo que participou daquela inauguração do vinho, né? Do seu lançamento. Lá teve o lançamento do Sinistro aqui, em 11 de novembro. Foi uma experiência espetacular. Só tenho a agradecer. Foi uma aula em tanto até o momento. E nas próximas aulas, com certeza, eu estarei. Legal, Sérgio. Obrigado. Fique à vontade para mandar os convites. Você é um grande profissional e amigo aí. A gente vai se encontrar em breve. Obrigado a todos. Obrigada. Valeu, gente. Então, obrigado, pessoal. Eu tenho uma curiosidade só. Tá. Pode. Para o Jorge e para o João. Quantas garrafas vocês guardaram do Sinistro e do Nina para ir degustando ao longo dos anos? Fala aí, João. Você... Eu sou suspeito. João fez quanto? Fez 300 ou fez mais, João?
Eu fiz uma barrica, né? Eu fiz então 300, mais ou menos, né? 20 foram para a vinícola, 10 foram para a família e 20 ficaram aqui em casa. Eita, então vai por muitos anos, né? Muitos anos. Que maravilha. E você, Jorge? Eu só fiz 200 garrafas. Não é só, é bastante. Dessa aqui que eu estou bebendo hoje, só vão sobrar 6 agora. Jorginho, você fez alguma garrafa Magnum? Eu não fiz Magnum, eu fiz Imperial, de 6 litros, né? Mas você não fez para vender? Não. Eu tenho duas Imperiais aqui de 6 litros. Deixa eu pegar aqui. Ó. Que sensacional. Que espetáculo. Esse vinho do Jorge é raridade hoje. Que lindo isso. Sensacional. Ô, João, vou te dar uma dica, hein? Ó, 97% Malbec e 3 Semillon. Não erra. Tem um detalhe, uma curiosidade, Jorge, que eu não sei, você não comentou, mas também os winemakers têm direito de entrar na Associação Brasileira de Winemaker, né, que é uma organização desconectada da Miolo. E essa associação, ela faz contato com vinícolas e a gente faz vinho todo ano com alguma vinícola, vinhos nossos, né? Esse ano, por exemplo, eu vou receber um Syrah com Viognier co-fermentado. Você falou de co-fermentação? Aí lembrou isso. Fermentado junto, né? Um Syrah com Viognier co-fermentado feito na Casa Verrone em São Paulo, né? Que bacana. Qual o nome? Legal. Não, é São Paulo, é São Paulo. Não, é São Paulo. É ali, ali tá na fronteira, né? Tá na fronteira. Tá na fronteira ali. Tá na fronteira. É aquele corte lá do Rony, né? Syrah com Viognier. E a Trapiche faz um que é excelente. O Alejandro Virgil também faz um El Inimigo Syrah Viognier. Aí, ó. Pois é. E a Casa Verrone não faz esse vinho, né? Ele faz Syrah e faz Viognier separadamente. E a gente pediu para fazer para a gente um co-fermentado. Que a dificuldade foi exatamente, Jorge, o que você falou. É o ponto de colheita, né? Da branca com a tinta, você tem que ficar ali. A branca já está envelhecendo, já está ficando tarde demais de colher, mas você está esperando a Syrah para poder colher junto e conseguir fazer essa co-fermentação. Isso é interessante. Tentar chegar no meio termo ali, né? No meio termo, exatamente. 12 meses já em barrica. Eu espero que no início do ano que vem eu receba minhas garrafinhas. Que bacana. Legal. Já fizemos champanhe, já fizemos espumante, já fizemos Pinot Noir. Eu tenho um Nebbiolo aqui feito na Via Piana. É bem legal. Essa Brasileira de Winemaker é movimentada. Não é só um vinho por ano, não. Então, mais de um vinho. Não, muitas vezes, muitos. Esse ano foram 5 vinhos, pra você ter uma ideia. Só que aí, assim, você não é obrigado a entrar também, né? Você escolhe qual é que você quer entrar. O espumante, por exemplo, eu não entrei. Enfim, aí você entra no que você quiser, com a quantidade que você quiser. Aí eles até deram um pisando no freio, assim, porque já tinha 5 no ano, e vamos parar, vamos deixar o resto para o ano que vem. É porque todo mundo se animou muito com a safra de 2020, né? Aí vinham para tudo que é lado. Quiseram aproveitar, né? Então tá, gente. Então vamos nos despedir, né? Acho que papo foi bom, rendeu bastante. Enquanto tem vinho, o papo flui, né? Muito obrigada, Jorge, pela disponibilidade, porque foi difícil, né, a gente conseguir marcar, porque você é bem ocupado, mas valeu muito a pena esperar, guardar o vinho para esperar esse momento e degustar junto, conversar, saber do projeto, conhecer também o João com esse projeto que é bem bacana, que seja o primeiro de vários encontros. E gostou do vinho? Fala aí, Daniela. O que você achou aí do Sinistro aí? Não, eu gostei muito e ele foi mudando agora, né? Ele tá mais redondo, assim, tá mais equilibrado. É muito bom. Ele está muito pronto já. Ele vai envelhecer bem, mas ele já está muito pronto. Parabéns, vocês acertaram muito, assim. O vinho é um vinhaço. Legal. Ele é digno da DO Vale dos Vinhedos. Legal. É assim, né? O João, que já experimentou dezenas de vezes aí, né? Já também já provou e aprovou, né? Já, com certeza.
Com Legal. certeza. Então tá, gente. Vou então encerrar aqui, agradecer aos 12 aí que ficaram até o final. João, Eduardo, Fábio, Daniela, Sara, grande Saulo, demorou a aparecer aí, a ligar a câmera, mas ligou. Já tá dormindo aí o Dudu. Também. Júnior, meu primo. Ô, Júnior, o Gael tá dormindo aí também? Não, ele está aqui em casa. Ah, tá. Ah, minha tia Marta, o Elcio Matos, de Senhor do Bonfim, também ficou aí do início até o final. Tô aqui firme. Isso aí, Elcio. E essa adega aí, tá bem cheia, né? Teve espaço para colocar o sinistro aí? Teve. Tem que convidar o tem que amigo para ter. esvaziar, pô. Também essa loja aí, parece uma loja a adega dele, pô. É uma loja. Obrigado aí, meu tio Luizinho também tá aí, Luiz. Obrigadão. Valeu, tio. O Jorge apareceu aí também, estava super enrolado, mas conseguiu prestigiar. Então, valeu, pessoal. Obrigado aí, tá? Até uma próxima oportunidade. Falou, Jorginho. Sara também, acho que eu não falei da Sara. Sara também tá aí. Valeu, Sara. Então tá, pessoal. Todo mundo. Boa noite. Grande abraço Boa noite, a todos. pessoal. Valeu, pessoal. Falou, Muito gente. obrigado. Um abraço. Boa Um noite. abraço, Boa noite. obrigada. Vou terminar o Tchau, meu boa vídeo. noite. Boa noite. Até logo. Tchau, boa noite.